Os mandamentos de Deus começam com a palavra Shema Israel, escuta Israel. Bom, isso é um ponto muito importante para que a gente possa crescer no amor a Deus e aos nossos irmãos. Eu queria falar com você um pouco sobre isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, que bom estar com vocês mais um dia, percorrendo este caminho junto com a Palavra de Deus. Hoje quero meditar com vocês a palavra que está em Marcos, capítulo 12, do versículo 28b ao 34. Diz assim: Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: Este é o primeiro. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre, na verdade, como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, entende que esse escutar, chamar, é tão importante para o começo do amor e que isso é mais poderoso do que todos os holocaustos e sacrifícios. Mas, no fim, a atitude de amor, como nós dissemos ontem, ela é uma atitude exigente. E a escuta, ela é uma atitude exigente. E você já parou para escutar alguém que começa a repetir as mesmas coisas? Você já parou para ouvir alguém cujo assunto você não gosta? Você já parou para perceber quando uma pessoa fala por longo tempo quanto isso é exigente? E aí é muito interessante, né? Porque a linguagem, além de verbal, ela também é corporal. Ela é com todo o seu ser. Nós estamos falando aqui de um tempo onde não havia praticamente a palavra escrita. Estamos falando de um tempo onde que a palavra era repassada oralmente. E por isso, o escutar, ele é fundamental. Nós não tínhamos um vídeo, quanto menos as outras coisas, porque advém da tecnologia que nós temos hoje. Então se vem pela escuta. E aí, você começa a conversar com alguém. E esta pessoa que você vai ouvindo, ela vai te exigindo à medida que a conversa vai indo, à medida que você não tem muito mais interesse pela conversa daquela pessoa, à medida que aquilo se torna repetitivo, então começa a exigência. E aí é interessante, já conversou com alguém que a pessoa, você está conversando com a pessoa, ela está olhando ali para o outro lado, né? Até aqui no vídeo, né, eu já coloco aqui uma das dificuldades, é porque eu gravo sozinho, então o celular que eu faço a gravação aqui, a câmera dele ele é deslocada aqui para minha esquerda. Então muitas vezes eu estou olhando a minha imagem na tela do celular e não estou olhando para a câmera, então dá a impressão para você que está aí que eu não estou olhando para você. E quando a gente vai lá ver o vídeo, e é ruim essa sensação, agora está acontecendo isso, é a sensação de alguém que está falando com você sem te olhar. Mas quando eu pego aqui, miro aí na câmera certinho e não olho para a imagem que está aqui do meu lado, você vai ter a sensação de que eu estou olhando para você. Mas isso, de certa forma, é exigente. É exigente porque eu tenho que fixar num campo aonde não está a minha imagem, aonde eu não estou me vendo. Muitas vezes a gente vai conversar com alguém, então a pessoa está ali, olhando para outro lugar. O que você percebe com isso? É como se a pessoa está te escutando mais ou menos.
Nós, como padre, a gente vive bastante isso, né? Você começa a pregar, começa a fazer um negócio, de repente tem uma pessoa olhando para lá, as mulheres mexendo na cutícula, mexendo no cabelo. Você fica pensando, meu Deus, já está em outro lugar, a pregação tomou voo para aquela pessoa. Por quê? Por causa da dispersão. E o que mostra que a pessoa está dispersa? É a atitude corporal. Por isso é tão gostoso, não é? Você deve ter, eu vivo isso tanto, quando alguém está te olhando, olha nos olhos, quando ele está prestando atenção em cada detalhe que você está falando, quando você se sente não só acolhida pelos ouvidos, mas você se sente acolhida por inteiro por aquela pessoa. E ali passa horas, aquela pessoa está ali com você, como se ela não tivesse outra coisa para fazer. Eu sempre repito isso porque para mim é muito forte. Você vai no santuário de Padre Pio, está lá as frases no santuário, Padre Pio é meu. Por quê? Porque todas as pessoas que encontravam com o Padre Pio tinham a sensação que o Padre Pio não tinha nada para fazer a não ser ficar com ele. Isso é interessante, porque é amar a pessoa com tudo que você tem. Porque não é amor, muitas vezes, você está ouvindo a pessoa, mas você está lá viajando para outros lugares, pensando aí, depois quando volta, né? Homens, quer matar uma mulher de raiva, começar os homens, né? E negócio, de vez em quando alguns falam assim, ó, tem uma tática para conversar você faz assim com mulheres, você fala e quando ela estiver repetindo muitas coisas para você, você fala e repete a última palavra que ela disse. Então, se ela está falando não sei o que, deve da casa, porque as crianças, as crianças, você vai repetir. Olha só que coisa, né? A mentalidade humana como que chega para fazer de conta que está escutando. Por isso, essa escuta é o princípio. Quando você escuta bem, as palavras elas vão tomando posse, você vai deixando entrar dentro de você as palavras. Quando depois de você escutar, você passa ainda a anotar, aquela palavra ela se torna ainda mais. Depois de você anotar, ainda falar daquilo que você escutou, pronto, aí a palavra se torna mais forte ainda. Se você se comprometer publicamente com essa palavra, pronto, mais força ainda. Olha só. Então, primeiro, escuta, atenta, olha na pessoa, olha na direção dela, fixa o teu olhar naquela pessoa. Depois, a tua mente precisa ouvir aquela pessoa também. Não é somente olhar e ficar com os pensamentos que vão para outro lado. Isso é muito comum de acontecer, mas é importante sempre a atitude de recolher-se novamente. E depois, fazer com que isso possa ser anotado, como se estivesse anotando dentro de você, para que você possa guardar. É lógico que a pessoa está me contando a vida dela, não precisa anotar a vida dela, mas guarda como se estivesse anotado dentro de você. Se for uma palavra de Deus, melhor ainda, porque aí você anota mesmo e pode também partilhar aos outros, porque à medida que você partilha, também isso grava-se dentro de você. Está vendo que tem um processo? Se você pensar que esse processo que a gente pode viver a nível relacional, acontece com Deus. Pessoas que geralmente escutam bem o outro, elas têm mais facilidade de orar. Elas têm mais facilidade de se colocar na frente do Senhor e ficar ali com Ele. Por quê? Porque ela faz isso com todas as pessoas, ela treina isso, ela percebe essa graça já na vida das outras pessoas, então ela faz isso também com Deus. Por isso que há uma consequência que é, quando você coloca essas coisas em prática com o teu irmão, você coloca isso em prática com Deus. E o mais importante também é que você pode colocar consigo mesmo, a atitude de se escutar interiormente e perceber que você tem coisas dentro de você que podem ser dons de Deus, graças de Deus. E aí a escuta se torna completa dentro, em volta, com os seus irmãos, para Deus. Pronto. A escuta se torna fundamento para que haja um processo de amor em todos os âmbitos da tua vida. Mas precisa começar com o pequeno. Se você for fiel no pequeno, será fiel no grande. Se você coloca muito amor, Santa Teresinha, naquilo que é pequeno, aquela coisa tem um valor extraordinário. Nada é pequeno
quando o amor é grande. Então, a escuta se torna algo muito grandioso, porque muito amor é colocado ali. Por isso, treine isso com as pessoas do seu lado, com a sua família. Você vai ver que essas atitudes podem mudar muitas coisas à nossa volta. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.